convocação da seleção brasileira. Vamos começar. Para os amistosos nos dias 5 e 9 contra Catar e Honduras, consequentemente para a Copa América também. Hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou começar com o Edu, o professor vai fazer a leitura da lista. Temos ali 3 minutos para vocês repassarem a lista. Eu volto a palavra com o Edu. Tá ok? Bom trabalho a todos. Edu, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Quero expressar para vocês, antes do anúncio da lista, a satisfação que nós temos de ter uma competição no Brasil, fazer uma convocação de Copa América, um motivo para nós, sem dúvida nenhuma, de muito orgulho. Para mim, pessoalmente falando, uma competição que eu joguei, uma competição que eu tive a oportunidade de ser campeão, sei da responsabilidade, sei da grandeza da competição, sei o quanto é importante para nós uma competição desse tamanho. Então, nós estamos aqui, a comissão técnica, orgulhosa, focada para entregar o melhor trabalho possível e trazendo a vocês uma mensagem que todos nós sabemos da grande responsabilidade que nós temos. Todos vocês comentam bastante sobre pressões, dificuldades de jogar no Brasil, mas eu penso inverso. Eu penso da alegria, eu penso na satisfação e no orgulho de poder vestir a camisa da seleção brasileira em nosso país. Então, gostaria de deixar essa mensagem a todos vocês, que nós, em nossas reuniões, a constante alegria de poder estar no nosso país, ao lado de vocês da imprensa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos dirigentes. Então, vamos desfrutar dessa competição da melhor maneira possível. Todos nós desfrutar dessa competição da melhor forma possível. Continuando, só endossando um pouco o que nós fizemos pós-Copa do Mundo, como vocês acompanharam bem, quando eu falava de ciclos, de microciclos, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, pós-Copa do Mundo foi um projeto adotado por nós de curto prazo. E para endossar o que nós fizemos nesses 8 jogos de preparação para a Copa América, nós convocamos 44 atletas, foram 24 desses 44 não estiveram na Copa do Mundo e 11 atletas desses 44 fizeram a estreia com a seleção brasileira. Ou seja, endossa o objetivo que nós tínhamos nesses 8 jogos em oportunizar todos os atletas e criar uma dinâmica para demais atletas. Com isso, nós atingimos todos os nossos objetivos que nós gostaríamos. Vale lembrar também para os senhores que a lista final vai ser enviada à Conmebol perante regulamento dia 30 de maio. Tá? Então, como o Vinícius falou no começo da coletiva, essa lista serve para os amistosos da FIFA, pelo regulamento da FIFA, e também estamos oportunizando essa mesma convocação já para anunciar a lista de 23 atletas para a Copa América. E como teremos, obviamente, jogadores espalhados por todo o mundo, são datas de término de ligas diferentes, apresentações diferentes de atletas. Então, jogadores do Brasil, jogadores da Europa, as ligas e competições terminam em datas diferentes. Então, a gente criou um critério que logo após o anúncio do Tite, eu vou falar para vocês a apresentação de cada um deles, individualmente falando, porque temos datas importantes aí, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Champions League, entre outras grandes competições. Então, cada um deles vão ter uma programação específica para cada um deles. E eu vou anunciar logo na sequência. Outro detalhe importante, nos 2 amistosos que teremos aqui no Brasil, foi um pedido da comissão técnica o uso do VAR. Então, o VAR vai estar conosco dentro desses dois amistosos, que nós entendemos ser importante estar conosco desde já. Apresentar aos senhores nosso chefe de delegação, Luiz Rodolfo Landim, que aqui está presente. Aqui está presente. Será um grande prazer, seja bem-vindo, presidente. Estarei à disposição a partir de agora, como chefe de delegação.
E agora um anúncio que é uma mistura de sentimentos. Aqui vou falar um pouco de uma parte um pouco pessoal, primeiro, depois em nome do presidente Rogério Caboclo. O Tite depois pode ficar à vontade, os demais membros da comissão técnica. Nós temos um profissional, que é o Silvinho, que não vai fazer parte da Copa América, aceitou um convite de um grande clube europeu e eu, por respeito ao clube e ao Silvinho, não posso anunciar. O que eu posso anunciar aqui é o desligamento dele a partir de hoje. E deixo para você, Silvio, aqui a mensagem pessoal de um amigo que eu tenho de muitos anos, ao qual eu tive o prazer de jogar com você, conviver com você em vestiário, conviver na sua casa, você na minha casa como um grande amigo. Então, todos, cara, atributos que você construiu ao longo da sua carreira, pessoal e profissional, você tem um que diferencia, que é o seu nível pessoal, cara. Então, que você seja feliz. Vou sentir saudades de você, você sabe disso. Estou orgulhoso de você. Estamos orgulhosos de você, assim como eu conversei com o presidente no primeiro dia que eu fui anunciar ao presidente a sua decisão. Foi o mesmo sentimento do presidente Rogério. Estamos orgulhosos do Silvio. O Tite depois pode falar por si. Então, essa mistura de sentimentos, deixo com você e o nosso obrigado por servir a seleção brasileira todo esse tempo da maneira que você serviu. Então, vou ficar com saudades, mas independente do lugar que você esteja, cara, eu vou estar do seu lado, pode ter certeza disso, tá bom? Então, passo agora, a partir de agora, a palavra ao Tite para que ele possa fazer qualquer tipo, obviamente, de considerações e o anúncio da lista também. Bom dia a todos. Alegria e responsabilidade. É o que tu vai levar, Silvinho. É o que nós, enquanto comissão técnica, todos temos. E aquilo que tu vai ficar integrado, porque tu vai ficar no grupinho nosso acompanhando mesmo que esteja à distância. Tem a luz, cara. E a dignidade com que nós todos temos e essa responsabilidade que a gente tem aqui, ela está associada à alegria de fazer o nosso melhor possível. Esse nosso melhor possível, ele não assegura resultado, ele assegura dignidade. E tu tem de sobra, cara. Um abraço. Dito isso, e essa mensagem ela fica para quem nos assiste também. E dizer que essa lista ela foi muito difícil. Foi a lista mais difícil que eu tive até hoje para fechar. Não dormi, nem minha esposa conseguiu me ajudar. Às vezes a gente pega e larga, ela não conseguiu me ajudar. Mas está aí essa sequência que ela tem alguns objetivos ditos de oportunidades que nós colocamos, atletas jovens surgindo, emergentes, com alguns atletas que já participaram e têm um know-how e uma passagem. E esses 8 jogos nessa etapa que nós construímos, tal qual o Edu colocou, ele nos levou a essa lista. Goleiros, Alisson, Liverpool, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Alexandro, Juventus, Dani Alves, PSG, Éder Militão, Porto, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão e Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Alain, Napoli, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Lucas Paquetá, Milan, Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes, David Neres, Ajax, Everton, Grêmio, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richarlison, Everton. Essa é a lista dos atletas que estarão presentes. Muito bem. Foi na Copa anunciado, América. teríamos aí 3 minutos, né, para a imprensa fazer. Levou o Dedé, levou o Éder Militão para completar a defesa. E levou o Thiago Silva, que se recupera de lesão. O Alain era talvez a nossa principal dúvida. Realmente foi convocado. E o Fernandinho também. É a volta do Fernandinho à seleção brasileira. Mas é o Fabinho que não vai, né? Fabinho não vai. Né? Fabinho Todo mundo apostava e no Fabinho. Renato Augusto.
Foram... Considerável o Renato Augusto, né? Eu também acho. Sim, por dentro do Titez ali, que não muda muita coisa. O Renato Augusto, que era meio xodó, fora até... E o Fernandinho, um projeto antigo do Tite, a reintegração do Fernandinho à seleção brasileira. Num primeiro momento ele não quis. Num segundo momento a família foi contra, por causa das ofensas, inclusive racistas, que o Fernandinho recebeu em redes sociais depois do jogo contra a Bélgica, em que ele faz um gol contra na eliminação do Brasil. Mas com o tempo, as conversas, a reaproximação. E fez uma ótima temporada, né? Apesar das lesões. Sim. Quando jogou bem. Sim. Tá. De resto, os jogadores realmente que ele vinha testando, os que mais entraram em campo, de quem se criou expectativa talvez Vinícius Júnior, que foi convocado, mas não foi testado. Né? Não tá, né? Não. Não tá. Vestiu a... Tentei ficar anotando aqui, fui perdendo nomes, mas... Vestiu a camisa nova, A camisa branca. A camisa branca. Ah, mas não jogou. Lembrou, não jogou. Tava na posse do presidente e tal, mas não fazia sentido tá mesmo. Eu acho que se eu fizer uma adaptação rápida aqui, ó, botar o Alan no lugar do Fabinho. Quem mais a gente errou? A gente errou o Dedé. Militão, é a zaga. Aqui entra o Éder Militão. Militão. Militão tá listado como zagueiro mesmo aqui. Rodrigo Caio, que muita gente tinha uma expectativa, né? Que tá jogando bem esse ano e tal, também não foi. Tá jogando bem, mas também não para a seleção, né? Com todo respeito, eu acho até um bom jogador, mas não me parece que esteja jogando bola. Não tá acima de nenhum dos que foram convocados. Entre ele e o Dedé, eu sou mais o Dedé, né? E o Dedé não foi, né? Não foi. Então, ó, eu acho que assim a gente já consegue mostrar. É lógico que daqui a pouco vamos ter a arte aí completa, tudo direitinho, mas corrigindo o nosso palpitão, que tinha 3 erros, nós temos aqui Alisson, Ederson e Cássio como os goleiros. Estou falando aí foi 100%. De baixo para cima, acertamos 100%. Acertamos os laterais também, Daniel Alves, Fagner, Alexandre e Felipe Luiz. Realmente o Marcelo não está, né? A volta do Marcelo não está nos planos do Tite. Erramos o Éder Militão, Miranda, Thiago Silva e Marquinhos, Felipe Coutinho, Casimiro, Arthur, Fernandinho, David Neres, Alan, Lucas Paquetá, Everton, Richarlison, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar. Se você Esses pensar são os convocados do Tite na temporada, no ano que fizeram, na temporada europeia, o Fabinho jogou muito mais que o Casemiro, por exemplo. Tanto o Fabinho quanto o Fernandinho jogaram muito mais que o Casemiro. A temporada do Real Madrid foi constrangedora. Mas acho que o Casemiro traz o histórico exatamente, anterior, tem os serviços prestados na seleção. Mas eu, olhando aqui a lista, eu chamaria o Fabinho. Acho que o Fabinho merecia uma chance. Como volante do Liverpool, fez uma temporada muito, muito boa mesmo. Vocês apontam alguma grande injustiça na convocação? Alguém que faça muita falta, assim, no ponto de vista de vocês? Pelé, talvez. Não, Pelé não joga. Infelizmente, não está dando mais para Não está dando mais para o Pelé. Um abraço para o nosso querido rei do futebol. A minha é o Fabinho. Não, mas mesmo o Fabinho não é um cara que vai... Não, ninguém vai protestar no aeroporto. Acho que fez uma temporada maravilhosa. Se bem que no aeroporto vão por qualquer coisa. Hoje em dia. Empate do Botafogo, quarta-feira à noite, lá em Cuiabá. Aeroporto. Protestar nas ruas, porque as ruas estão sendo palco de outras manifestações mais importantes. Vai começar a entrevista coletiva. Vamos acompanhar ao vivo aqui no Redação Sport TV. Bom dia. Júlia Guimarães aqui do Grupo Globo. 2 dos principais jogadores da seleção vivem momentos instáveis, né, em seus clubes. O Felipe Coutinho não fez uma boa temporada pelo Barcelona e o Neymar teve a questão disciplinar no PSG. Em relação ao Coutinho, o que você pensa para recuperar a confiança dele? E sobre o Neymar, o que você achou do episódio com o torcedor e se ele vai ser o capitão da seleção brasileira na Copa América? Coutinho, nessa ordem que tu colocaste, Júlia. O Coutinho, ele se transferiu, já está numa temporada, um ano, fechando de Barcelona, e ela está associada, e aí a gente pode analisar sob diversos ângulos. Qual é o Coutinho que a gente quer? O Coutinho do Barcelona ou o Coutinho da seleção brasileira? O Coutinho da média a todos ou o Coutinho do corte? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Coutinho da seleção brasileira, e afora esse espaço que aconteceu desses 8 jogos, onde eles tiveram oportunidades, atletas jovens, onde o setor de criação ele ficou abaixo daquilo que era a minha expectativa, o jogar bonito, o criativo, ele não teve. Ele teve resultado e ele teve solidez, mas ele não teve criação. Fora esses detalhes, eu começo a lembrar, Coutinho foi decisivo contra a Argentina no Mineirão. Lembrem? Primeiro gol,
jogando de forma decisiva e jogando muito. Coutinho, no jogo que entrou em Porto Alegre, no jogo contra o Equador, difícil, decisivo. Coutinho, dentro do Brasil, nós jogando em casa contra o Paraguai, primeiro gol, que é sempre o mais difícil, decisivo. Coutinho, primeiro gol na Copa, decisivo. Esse Coutinho a gente quer ter ele próximo porque joga muito. Neymar, segundo, Neymar errou. Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa e assim como vou conversar com o Paquetá. Por uma questão de conduta, por uma questão de educação. Tite, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia, que é à sua frente, atrás do câmera aqui. Te perguntar o seguinte, qual foi o grande sofrimento para montar essa lista? O que ficou de fora? Quem você queria contar? O que aconteceu? Você disse que você não dormiu. Por que o Adenor sofreu tanto? Porque foi a mais difícil. Que jogadores, quando tu abre uma possibilidade de novos atletas surgirem, aumenta o leque e aumentam as concorrências. E essas concorrências, elas devam acontecer e ela foi incentivada, essa concorrência, para elevar o nível. Aí tu concorre com lealdade. Mas escolhe 2 volantes entre Casimiro, Fernandinho e Fabinho. É duro. É duro. E aí tu ter coerência, não adianta tu arrumar lugar e eu ficar, empurra para cá, vão trair, a gente tira lá do outro lado, aí faz... Não dá. Não dá. Escolha Fagner, Danilo e Dani. O Dani retomando, tem um espírito de liderança e uma impressionante. O Fagner tendo talvez o melhor momento da carreira dele. O Danilo numa equipe top. E aí tu começa a buscar. Só para te dar 2 exemplos. Ele tem. Vou trazer mais. Aí tu traz, surgindo o Vinícius Júnior, que foi convocado, mas não pôde porque machucou e foi desconvocado. Daí tu tem Everton com talvez o melhor ano no Brasil de regularidade fazendo gols. É duro. É duro decidir. Só para te dar três exemplos. Sem meias palavras. Tem outros mais, mas só para exemplificar. Tite, aqui no centro, Gustavo Hoffmann, ESPN. A Júlia já te perguntou sobre o Neymar, você disse que vai conversar com ele. Mas eu insisto na questão da capitania, da faixa de capitão. A decisão sua sobre o Neymar continuar ou não como capitão da seleção brasileira já está tomada ou você vai decidir isso após essa conversa com o Neymar? Obrigado. Gustavo, eu entendo a pergunta de vocês. E eu também estivesse, não só por vocês, cronistas, mas também o público que está assistindo. E eu vou ter, sim, e eu assumo essa responsabilidade de depois falar, mas porque eu gostava que as pessoas fizessem isso comigo, falem comigo, e não é por telefone. Fala ao vivo, fala tete a tete as situações que elas devam acontecer. E eu não vou ficar aqui aventando possibilidades e dando a elas, pode acontecer isso, pode, não vou aventar. Tu tem disso, Clínico. Quando eu não quero falar, eu não vou falar porque eu vou falar com o Neymar antes. Depois eu falo com vocês. Tite, aqui é o fundo, bom dia. Ricardo Lai, Fox Sports. Ainda sobre... Assim como falei com Douglas Costa... E essa foi uma... E assim como eu vou falar com Paquetá. Para ter a equidade da coisa. Mais do que igualdade, equidade. Ou igual. Desculpa. Tite, sobre o Neymar. É uma questão de maturidade do jogador quando acontecem incidentes deste da Copa da França. Porque ele é um jogador capitão da equipe, até o momento. Ele representa e muito para a seleção brasileira, para o país, teria que ser exemplo para
para crianças, enfim, que vêm